Bora lá atualizar as informações do esporte neste clima de Natal, né? Um Feliz Natal para você sintonizado. E claro, né, que no Cruzeiro muito agitado nesse mercado antes do início da pré-temporada, o mês de dezembro já com muitas informações. Cruzeiro que tem a expectativa de fechar mais um atacante antes da virada do ano. Não é o Gabigol ainda, mas o Marquinhos, que já trabalhou com o Fernando Diniz no Fluminense, um atacante que pertence ao Arsenal, esteve por empréstimo no Fluminense e pode ser emprestado agora ao Cruzeiro, muito com o aval também do Fernando Diniz. É um nome, inclusive, que agrada o Daniel Seabra. Tudo certo, Dani? Beleza, Léo. Um abraço pra você, pra todo mundo ligado com a gente aí. Eu acho que sim. É mais um grande nome, né? Mais um bom nome. Um cara que tem uma história já, trabalhou com o Fernando Diniz, sabe o que vai encontrar pela frente. Tanto o Diniz sabe o que vai ter na mão, né? Caso o Marquinhos realmente seja efetivado, como o jogador também sabe o que terá pela frente. Não vai ser surpresa, né? Eu acho que mais uma boa contratação, mais uma grande contratação. Cruzeiro aos poucos vai demonstrando claramente que vai mudando realmente de patamar, né? Eu acho que esse é mais um nome que vai agregar muito para esse setor que foi muito carente em 2024, né? O Cruzeiro quase não teve o ataque, né? O ataque do Cruzeiro de 2024 praticamente na maior parte da temporada se resumiu a 3 jogadores, né? O Lautaro, o Caio Jorge e o Veron, inclusive jogadores que não renderam tanto assim. Então o Cruzeiro vai qualificando muito esse setor que estava realmente muito carente, não só contratando, mas qualificando muito. No caso do Marquinhos, ele ainda pode ser utilizado como lateral. Ele foi utilizado como lateral em alguns momentos no Fluminense pelo Fernando Diniz e pelo lado direito. E é um outro setor que o Cruzeiro também está carente, né? Só tem o William. Não acredito que ele venha para jogar como lateral. O Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, já revelou, inclusive, que pretende contratar um outro lateral para ser reserva do William. Pode ser o Mike, inclusive, né? Pode ser o Mike, e que tem essa já especulação do Mike voltar para o Cruzeiro, mesmo caminho que faz aí o Dudu. Mas o Marquinhos também pode oferecer esta versatilidade, né? Hoje o futebol pede isso, né? Quanto mais versátil o jogador, claro que ele tem a sua especificidade, né? O cara joga como atacante, o cara como lateral direito, ele joga como zagueiro, mas ele também faz outras funções, né? Ele não vai ser o lateral direito do Cruzeiro. O lateral direito do Cruzeiro hoje, até então, é o William, né? E provavelmente será o William. Mesmo que o Cruzeiro contrate o Mike, por exemplo, não sei se chega para brigar de igual para igual. Acho que o William, nesse momento, aí sim ele ganha uma sombra, o que seria importantíssimo, porque em 2024 não teve. Né, o Gasolina, com todo respeito ao jogador, não deixou uma boa impressão. Então ele não fazia nem cosquinha ali. Ninguém se preocupava com quem era o reserva do William, nem ele se preocupava. Então vamos jogar aí tranquilo e tal. Tendo um jogador de qualidade, o próprio Marquinhos, né, que de repente pode ser improvisado, não acho que ele venha para ser o lateral, mas numa eventualidade, acho que é interessante sim, um jogador polivalente, né? E antes de falar aqui das últimas do Atlético também, ô Seabra, ainda sobre o Cruzeiro, você falou do ataque que foi carente já nesta reta final de temporada. Parece tá sendo um problema muito resolvido, né? Até em quantidade, porque fechando o Marquinhos, o Cruzeiro tá bem apalavrado aí com Bolassi. Talvez pode chegar para compor o grupo, né? Não que vai ser titular. Tem ainda o Gabigol, com a expectativa de ser confirmado aí na virada do ano. O Cruzeiro com o Dudu, um meio atacante, né? Um ponta o Dudu, atacante. E fora os outros nomes que já estão no elenco. No caso, a gente falou do Caio Jorge, né? Gabriel Veron tá fora, mas tem o Dineno, que ainda tá se recuperando. Lautaro. O Lautaro, então vai ganhando aí opções também o Fernando Diniz. Sim, é um setor, como eu disse, Léo, é um setor que em 2024 o Cruzeiro ficou muito carente. Arthur Gomes foi embora, não sei também se seria a solução. Dineno se contundiu, também não sei se seria essa solução toda, mas aos poucos o Cruzeiro vai qualificando de uma forma muito alta, o sarrafo vai lá em cima, né? Ou alguém duvida do futebol do Gabigol, do Dudu, principalmente esses jogadores, o Bolassi também eu acho muito bom jogador, o próprio Marquinhos acho que chega também para dar uma qualificada nesse setor do Cruzeiro aí. Aos poucos o Cruzeiro vai qualificando, vai colocando muita qualidade nesse setor aí e vai montando um bom time. Porque se a gente pegar para trás também, o próprio Eduardo, que tá praticamente confirmado, Rodriguinho, Christian, esses aí já confirmados, são bons nomes, são ótimos nomes, eu acho que tem muita qualidade. Vai dar certo? Não sei. Aí não é uma questão de bola de cristal, né? A gente não é
não tem como adivinhar. Mas a probabilidade de esses jogadores, com o futebol que eles têm, darem certo, é muito grande. E ainda só para fechar, Léo, sobre o Dudu, eu falava várias vezes, o torcedor do Cruzeiro não quer, não gosta, vai, não pelo futebol, né? Mas pelo que aconteceu no meio do ano. O Dudu vem, não vem e tal, acabou não vindo pro Cruzeiro da forma como foi. Para mim, isso são coisas do futebol. Se o Dudu entrar aí no início de temporada, já confirmado pelo Cruzeiro entrar aí no início de temporada, faz 2, 3, 4 ótimos jogos, faz gol, dá assistência, o torcedor nem lembra do que aconteceu. Boa sorte aí ao Dudu, voltando ao Cruzeiro. Fechou então até fim de 2027, né? 3 temporadas, o Dudu no seu novo contrato, no seu retorno à Toca da Raposa. Do outro lado, né? Na cidade do Galo, novidade nesta semana natalina, a renovação de contrato com o goleiro Everson. E tinha uma expectativa em cima desta renovação de contrato, porque o Everson chegou até a ser especulado em outras equipes, especialmente no Bahia. Se falou bastante, né, do interesse do Bahia na contratação do Everson, mas ele agora firmando a sua renovação, o seu novo vínculo, até o fim de 2027. Mais 3 temporadas, o Everson garantido no Galo. Ele que está no Atlético desde 2020. E assim como quase todo goleiro, não chega a ser uma unanimidade. Mas acho, entre muitos problemas que o Atlético parece estar enfrentando, e a gente fala problemas no sentido de dificuldade, de contratação, confirmação de técnico, de buscar jogadores no mercado, dificuldade, de certa forma, até financeira, né? Um aporte financeiro para conseguir fortalecer o elenco na próxima temporada, já resolver este problema do gol, já é um baita alívio, né, Seabra? É um grande alívio, né? O Everson é um grande goleiro, foi muito contestado, inclusive durante boa parte, como você disse, não é unanimidade, não tem como ser, né? Grandes goleiros aí da história do futebol mundial, não só brasileiro, não são unanimidades, né? Tem torcedor aqui e ali que não gosta e tal. Faz parte, é do futebol. Eu acho o Everson um goleiraço, terminou a temporada em que pese aí as 2 perdas de finais, né? Libertadores e a Copa do Brasil, mas para mim terminou em altíssimo nível, mostrando um ótimo futebol, pegando tudo, sendo um grande alicerce ali atrás no sistema defensivo do Galo. Então é importantíssimo nesse momento essa permanência do Everson. O Atlético, se perde o Everson nesse momento, ou ia ter que colocar o Matheus Mendes como titular, e aí, seja o que Deus quiser, vai lá e assume mesmo, nunca ele tendo sido o dono da posição, já foi titular na ausência do Everson, mas ele nunca foi o goleiro do Galo. O Atlético ou teria que fazer isso ou teria que ir ao mercado. E aí, tendo que ir ao mercado, a grana do Everson ia embora, porque teria que contratar um cara de alto nível também. Então, o Galo resolveu e não reforçou nenhum adversário também, né? Então, o Atlético acaba resolvendo o problema de uma forma muito consciente e muito tranquila. Mas ainda é muito pouco para o que o torcedor do Atlético pensa para 2025, né, Léo? E para pensar em 2025, ainda precisa resolver a situação do treinador, do comando técnico. Até agora o Atlético esteve próximo de fechar com o Luiz Castro, mas no fim uma negociação que não deu certo. O Pedro Caixinha foi um nome especulado, mas já foi anunciado no Santos. E o Atlético pode até estar trabalhando silenciosamente, em breve anunciar um nome que pode surpreender a imprensa, a torcida. Só que a gente não está conseguindo nem saber quem o Atlético está buscando, quem está na mira. Tem o nome do Renato Gaúcho, porque é um treinador que está no mercado, que está livre e pode ser anunciado em alguma equipe. Detalhe que nesse momento, 2 equipes, apenas 2 times da Série A que estão sem treinador. O Atlético e o Grêmio. O Grêmio muito perto de fechar com o técnico do Vélez. Está deixando o Vélez, está vindo para o Brasil. Agora, o Atlético seria então o Renato Gaúcho? Ou ele vai esperar um outro treinador sair de algum clube para... Não vejo o Renato Gaúcho fora da temporada 2025 no futebol brasileiro. Não sei. Mas, enfim, sobre o Atlético, parece ter uma dificuldade em encontrar esse nome, né? Não seria talvez o momento, inclusive, de lançar alguma situação, o próprio Lucas Gonçalves, ou então buscar um outro técnico que não tem uma grife, como um Luiz Castro, por exemplo? Olha, eu acho que vai acabar caindo no colo do Cuca. Eu não sei se o Atlético quer, não quer, não procurou até hoje, então provavelmente não é unanimidade lá dentro, né? Mas, para mim, o Atlético perdeu um bom tempo nessa negociação com o Luiz Castro. O Luiz Castro, eu acho que pode ser um bom treinador? Pode fazer um bom trabalho? Pode. Mas o que o Luiz Castro mostrou até hoje na carreira dele
para ele merecer esse tempo todo de negociação. Sabe, essa coisa de estamos esperando, é o melhor nome do momento e tal. Não sei se é. O Luiz Castro tem aí um turno de brasileiro muito bom pelo Botafogo, até antes, inclusive, a torcedor não queria vê-lo pintado de ouro, né? Porque a coisa não estava dando certo, queria que ele saísse e tal. Depois que o time encaixou, ele foi realmente muito bem no Botafogo, mas daí foi pra fora e tá recebendo a multa até hoje justamente porque não deu certo, né? E acabou saindo de lá sendo demitido. Então, eu vejo assim, se o Atlético tá trabalhando em silêncio, tá em muito silêncio mesmo, né? A coisa realmente tá muito em silêncio. Porque se todo mundo sabia que o Atlético estava negociando com o Luiz Castro em silêncio, mas todo mundo sabia. Todo mundo sabia que o Atlético está negociando o Paulinho com o Palmeiras e vindo 2 jogadores em silêncio, mas todo mundo sabia. Como ninguém está sabendo de nada, então eu espero que o Atlético realmente esteja trabalhando em muito silêncio, porque olha o tempo que tem, a temporada começa da outra semana, e até hoje nada, e o torcedor do Atlético viu o elenco que já era fraco, né? O elenco do Atlético não era um forte elenco, o Atlético tem um bom time, mas o elenco não era bom. Vide, Kardec, Vargas, Palácios, Robert, Igor Gomes, etc. A turma do banco não resolvia o problema. E esses aí, alguns deles já foram até embora também. Então o elenco que já não era bom foi reduzido. E o Atlético ainda perde um de seus principais jogadores, que é o Paulinho, sem treinador. Realmente o presente de Natal do torcedor do Atlético tá bem amargo, viu? Lembrando que o Atlético precisa ainda buscar um lateral direito, né? Já não tem esse lateral direito. Lateral esquerdo possivelmente também, muito em função do Rubens, que pode ser mais aproveitado como meia e não teria um reserva para o Guilherme Arana. E dos jogadores que estão chegando, muito na troca com o Paulinho, né? O Paulinho que vai para o Palmeiras, vem o Patrick, um volante de 20 anos. Quando falou Patrick, até falei, será que é aquele Patrick de Paula? Mas não, né? Já é um outro jogador, Patrick de Paula, que já estourou no Palmeiras, né? Aliás, só para fazer justiça, fala-se maravilha desse garoto, viu? É o capitão do time de base, segundo o que eu já apurei por aí, já ouvi por aí, é um jogador de muita força, de muita disposição, de muita técnica. Vai dar certo? Não sei, mas fala-se lá em São Paulo maravilhas dele. Gabriel Menino, outro jogador envolvido nessa negociação, já esteve em Belo Horizonte, já realizando exames médicos e ficando perto aí de ser anunciado também no Atlético. O Paulinho, que ainda não foi anunciado no Palmeiras, né? Mas em breve, né? Coisa parece de detalhes mesmo. Mas o Gabriel Menino podendo ser anunciado também, bem perto, aí, bem próximo a esse anúncio do jogador de meio campo. Gabriel Menino talvez não viveu assim uma boa temporada, né? O ano anterior, a temporada de 2023 dele foi um pouquinho melhor, mas muito tímido o Atlético. Não é que o Atlético parece estar contratando jogadores, né? Vai muito em função dessas mexidas e ainda sem ter um novo técnico, né? Então nem dá para saber como esses jogadores serão aproveitados. Seabra, para fechar o América, a gente fala da dificuldade que o América parece estar passando, né? E o diretor de marketing, o Marconi Barbosa, pediu demissão essa semana, né? Um ótimo profissional, já bem relacionado no futebol mineiro, e o América perdendo mais uma figura importante na diretoria, né? Sim, Marconi foi do Cruzeiro muito tempo, Fluminense, Paysandu, tem uma longa história aí, né? O Marconi, que aliás é até jornalista, né? Foi da minha sala na faculdade, inclusive estudamos juntos, e depois ele partiu para essa área mais do marketing, um grande bom aluno? Né? Bom aluno, viu, Marconi? Abraço para você, a gente andava muito junto lá. Aliás, o Cássio Regui também, do Atlético, e outros por aí, que estão por aí, né, no jornalismo esportivo também, e não só no jornalismo esportivo, Eustáquio Ramos também, enfim, aí vai longe. Mas o Marconi é mais um grande profissional que deixa o América. Tá preocupante, né, Léo? Tá preocupante a situação do América para 2025, o Coelho já não conseguiu o acesso em 2024, ou seja, a receita já vai cair. A gente já viu no time feminino, mas segundo consta no time feminino foi questão técnica, várias jogadoras dispensadas. Não sei se foi questão técnica assim, não. Quando sai esse pacotão todo assim, não sei. E a gente tá vendo que a coisa não tá boa no masculino também, né? Que é o carro-chefe do Coelho. A gente vê que o América optou pelo William Batista, que não é um cara de grife, não é um cara de nome, é um cara mais caseiro, para tentar aproveitar um pouco mais da base, justamente porque não tem tanta grana para buscar jogadores de fora. Não sei não. O América entrar numa Série B, numa Copa do Brasil, no Campeonato Mineiro, principalmente na Série B, que é o principal foco, com garotada, vai ter que dar muito certo, viu?
Muito bem, esse foi o resumão, portanto, das informações do futebol mineiro neste Natal. Siga acompanhando mais informações de Atlético, Cruzeiro e América no portal O Tempo, na página de O Tempo Esportes, também nas nossas plataformas digitais. Um abraço!